Dia de falar de Copa do Brasil, de relembrar as finais desse século do 0 a 10. Vinhetinha! Pegamos todas essas finais do século, tá na ordem cronológica, né? Imagino que esteja, né? Eu vou botar minha mão no fogo por isso. Pseudo, confio em você, estou com você, hein, Pseudo? Pô, a ordem alfabética, talvez ele ainda tenha ali uma licença poética pra errar, mas cronológica aí... Fica mais enrolado. Né? Aí... Mas eu vou acreditar nele. Como diria eu escolhi acreditar. Como diria o Toninho Tornado, aí tu arrebenta o pai. Tem uma curiosidade aí, só 2 confrontos repetiram? Cruzeiro e Flamengo, né? Acho que só Cruzeiro e Flamengo repetiu, Maneiro. Mais de uma vez só tivemos Cruzeiro e Flamengo. Todas as outras finais só ocorreram uma vez neste século. Como diria o Tropa de Elite, é final pra caramba, hein, Espira? Pra caramba. É peça pra caceta, hein? Vamos começar com a final de 2001, Grêmio e Corinthians, com o Grêmio já fazendo a vantagem no primeiro jogo, né? 5-3 no primeiro jogo. Não, o primeiro jogo foi 2-2. O primeiro jogo foi 2-2. Foi 2-2. 5-3 é a volta, né? Não, 3-1 a volta. 5-3 é o agregado. 5-3 é a soma. É o agregado. O que você falou aí, ô Pseudo? Qual era a gracinha que você falou? Ah, o campeão tá... Não era gracinha nenhuma. O campeão sempre é o que tá do lado esquerdo da final aí, tá? Então, nesse caso, é o Grêmio campeão em 2001. Eu achava esse... não sei se é padrão essa cor do Grêmio, eu achava esse uniforme do Grêmio muito bonito. Não sei se era porque eu era criança e fica aquela memória afetiva, né? Mas eu achava muito bonito. É uma final, cara, essa final de 2001... É uma final que tem um confronto entre Tite e Vanderlei Luxemburgo, né? À beira do gramado. É uma finalzaça. É uma finalzaça. O Tite ainda não era... Não, ainda não. Isso vai chegar nesse ponto. O Tite tinha sido campeão gaúcho com Caxias. Isso. E esse é o título, entre aspas, que apresenta o Tite para o Brasil. E o Luxa a gente ainda pode dizer que estava no auge, né? 2001 ainda estava... Tanto que ele é campeão brasileiro... Essa final tem história. E 2 anos depois. Essa final tem história. Você pega os dois times, tem gente lá, né, velho? Tem gente de peso nos dois times. Você pega o Corinthians de Ricardinho, de Marcelinho Carioca, de Milha. Você tem o Grêmio, que, claro, fica muito pelo Marcelinho Paraíba, que é o nome, né, do confronto. Mas, pô, você tem o Tinga aparecendo, você tem Danley ainda. É uma final, pra mim, relevante, uma final bem grande. Pra gente já começar esse programa aqui com o pé na porta. Eu já iria uma nota 8. 7 ou 8 com uma potencial. Depois arranja. 8 pra ganhar. 8 pra ganhar. Eu já organizaria lá em cima, nota 8. Se precisar cair depois, cai. Mas essa final, cara, é uma das grandes aí do céu. Ela tem o legal de chegar... Essa final tem uma história. Chegar empatado no segundo jogo, né? De manter isso é um bom aberto, ponto. né? Isso é um chegar no excelente Morumbi, tudo aberto, né? Essa final tem uma história. Mas tinha gol fora, não tinha? Tinha gol fora. Mas essa final tem uma história. O Grêmio era um time... O Corinthians era muito favorito no cenário. Abre 2-0 em Porto Alegre, no saudoso Estádio Olímpico. Fantástico. E aí todo mundo dizendo, o Corinthians vai passear, o Grêmio vai buscar 2-2 com 2 gols de Luiz Mário. Não sei se vocês lembram do Luiz Mário, um atacante meio baixinho ali, que fazia a ponta, mas depois tomou gosto pelo goleiro. E são 2 gols rápidos, um atrás do outro. 2 gols rápidos, um gol aos 63 e 70. Mas mesmo assim, 2-2 em Porto Alegre, mesmo com o Grêmio correndo atrás, a sensação era, o Corinthians vai passear no jogo da volta. No jogo da volta, é um daqueles jogos que tem uma situação de que o Lucha, na véspera, achou, digamos, visitantes indevidas no quarto do Marcelinho. É o que vai terminar no programa do Neto, né? Eu tirei mulher do seu quarto. Então, eu te conheço como cidadão. Reza a lenda que o Lucha estava desconfiado que o Marcelinho tinha levado gente para concentração e começou a acordar o time de noite para ir conferir o quarto das pessoas. Meu Deus. E aí chegou lá, o Grêmio atropelou, o Tite deu um nó tático no Lucha, no Corinthians do Lucha. E o jogo da volta é 3-1, fora o esculacho. Segundo tempo, jogando com 3 zagueiros, saindo certinho, Roger escapando por um lado, o Luiz Mário acelerando pela direita. O ambiente devia estar legal do vestiário do Corinthians também, né? Cara, é uma finalzaça. Porque o Tite dá um nó tático no Vanderlei. Tá bom, 8, compra? Compro. Até porque é uma conquista que você falar pelo lado do Grêmio, ela é uma conquista muito lembrada, né? Marcelinho Paraíba colocou o nome na história do Grêmio por causa dessa final aí.
Corinthians e Brasiliense, se eu disser que é uma final que as pessoas lembram muito por causa do Simon, eu vou estar exagerando? Não, é verdade. É uma final em que as decisões de arbitragem do Simon impactam muito. O Brasiliense fez uma campanha ali surpreendente, né, daquela de... E na final o Corinthians ganha no Morumbi por 2-1 e na volta é 1-1, gol do David pro Corinthians, o Wellington Dias pro Brasiliense. E tem muitas decisões ruins de arbitragem contra o Brasiliense. E é bem mais equilibrado que os escudos. Do que o Imagina, você olha esses dois escudos e fala, Corinthians e Brasiliense, isso aqui vai ser uma porrada do Corinthians. Nada. Esse jogo em algum momento esteve indo para a penalidade. Mas o nosso o Brasiliense na volta sai na frente. O Brasiliense... Não, na verdade estava o Brasiliense sendo campeão, né? É verdade, quando o gol fora. Tinha o gol fora. Tinha o gol fora, é verdade. Era o Brasiliense sendo campeão e depois o David empata, faltando 25 minutos para terminar. Assim, não acho que seja uma final... É uma final mais polêmica pela arbitragem do que em si, apesar da campanha folclórica do Brasiliense. Mas assim, é que tinha uma diferença de time, que a gente lembra muito do Simon. Que na prática não se... mas no papel era muito grande a diferença. Tem que pesar. Era muito grande, pô. Ô, Piceudo, qual vai ser a palavra que estará na descrição, né? Na descrição, no título. Finais de Copa do Brasil é o quê? Mais legais? Finais mais maneiras? Maiores finais. Maiores. Qual que é a palavra que o amigo vai escolher? Maiores. Eu acho que maiores essa aí vai ficar lá embaixo. Vai ficar lá embaixo. Dida, Vampeta, Rogério, Ricardinho. É muito diferença de time de um time pro outro. O maior jogador do Brasiliense, se a gente for pegar, é o Weldon, né? Da final, do que joga a final é o Weldon. Jogou no Cruzeiro, jogou no Santos, mas, cara, é uma final... E mesmo quando há uma diferença muito grande de um pro outro, de repente a final, ela passa a ser uma finalzaça por roteiro, tipo 2004, que nós vamos chegar. Aí não foi, né? Ela não é meu zero, tá? Ela não é meu zero, porque eu tenho um zero bem definido pra esse programa de hoje. Mas ela seria nota 1, 2 pra mim. Tá. Eu compro 1. Tá bom. Fechou. 2003 eu achei uma baita final. Assim, porque o Cruzeiro ele atropela no segundo jogo, mas assim, tem gol de letra do Alex. É um Cruzeiro mágico mas é uma de final 2003, que marca, né? É uma final marcante, né? Então, na verdade, a diferença dos dois times era muito grande. O time do Cruzeiro é um timaço espetacular. O primeiro jogo é no Maracanã, o Cruzeiro domina completamente, o Alex faz um gol de letra, um golaço. E já na reta final do jogo, o Fernando Baiano empata nos acréscimos. Isso. Se eu não me engano, 49 do segundo tempo. Fernando Baiano empata. E aí, mas mesmo assim, o sentimento foi, o Flamengo levou 1-1, mas não tem nenhuma chance. Vai nem ter jogo. Não teve jogo. E o jogo da volta é um atropelo. 30 minutos, 3-0 Cruzeiro. O primeiro gol é com menos de 1 minuto. 1 minuto. O David faz 1-0. Era o timaço do Vanderlei Luxemburgo, né? Que tinha perdeu em 2001, mas em 2003 faz aquele time fantástico. E é um atropelo. Com 28 minutos, o Luizão faz o terceiro gol. E aí já estava lá, depois o Fernando Baiano até diminui no segundo tempo, mas 3-1 não teve. Assim, é uma final legal pela categoria daquele time do Cruzeiro, time do Flamengo esforçado, mas não deu o jogo, né? Não deu o jogo. Abaixo de Grêmio e Corinthians por isso? Muito mais. Mas eu acho que passa... Eu botaria uma nota 3 ou 4. Mas eu acho que não passa perto de Corinthians e Brasiliense. Porque eu acho que é muito marcante pelo lado do Cruzeiro. Isso. Porque você pensa assim, cara, final de 2003, você nem lembra... Você pode até falar do Flamengo, mas na tua cabeça cara, aquele Cruzeiro era bizarro, jogava muito futebol, gol de letra. Tinha quem? Tinha Felipe, Edilson, tinha Fernando Baiano... Tinha o Edilson. Flamengo, escalação do Flamengo. Júlio César, Luciano Baiano, Fernando, zagueiro, meio... Agora podcast. Bradalhão. André Bahia, Tirso. Fabinho, volante, que revelado pelo Flamengo. Não, é o Fabinho Soldado, né? O que tá no Corinthians. Fabinho agora que é o dirigente do Corinthians, André Gomes, Fábio Baiano e Felipe Maestro. Isso. Na frente, Edilson, o Capeta e Fernando Baiano. Não dava pro cheiro, né? O Cruzeiro era muito mais o forte. Alex, David, Aristizábal. Não, e não só até pelos nomes, assim, pelo Luizão, futebol mesmo. Pelo futebol jogado. E Gomes. O futebol era muito bom. Acho que é isso. Pode ser. Eu jogaria numa cincona ali. Fechou. Até porque é uma final, é um dos times mais marcantes do futebol brasileiro desse século, esse Cruzeiro de 2003, né? Pela bola jogada. E tem um gol de letra no Maracanã do Alex. É muito simbólico, né? Muito simbólico. Eu estava no Maracanã. Você estava? Você estava em 2004? Lá, em 2004 eu estava. Santo André e Flamengo.
Eu estava trabalhando, eu lembro de ter chegado às 3 da tarde do Maracanã, às 5 da tarde do Maracanã esse dia e ter ido embora às 2 da manhã. Sabe Deus como eu fui embora. Eu não estava porque estava na redação do Diário Lance, depois onde o Wallace brilhou também. Estava na redação do Diário Lance dando, se eu não me engano, dando notas para isso. Imagina foram as notas. Para ir embora do Maracanã nesse dia, você sabe da história, eu precisei de uma carona chocante. Exatamente. Não sei se ele entendeu. É isso aí. Senão eu não tinha ido embora. Não tinha como sair do Maracanã. Muito bom. Que personagem. Não, óbvio que eu peguei. Gente fina. O senhor contribuiu muito. Financiei, Reza a lenda. Mas assim, como roteiro... Cara, é uma final que ficou grande pelo... Se o Flamengo, é grande demais. Se o Flamengo ganhasse... muito grande. Se o Flamengo ganhasse, sei lá, 1x0 o primeiro jogo, 2x0 o segundo jogo, talvez brigasse para 0. Nós estamos falando de uma final... Nós estamos falando de uma final de um time sem série, pô. Possivelmente, eu acho, pelo menos é a minha, tá? Wallace, como torcedor do Flamengo. O maior vexame da história do Flamengo. Também acho. O Wallace, o que eu vi, eu nasci em 1993. É maior que o Cabanhas. Meu amigo, o jogo da ida foi 2x2. O jogo da ida foi 2x2 e o Santo André não jogou em casa, né? No Parque Antártico. Foi no Parque Antártico. O jogo da volta voltou festa. O Flamengo ser campeão 2x0 o Santo André no Maracanã. Irmão, a festa estava preparada. Eu também sou um daqueles que acho que é a maior vergonha, que nem se compara. O time do América do México virou para cima do Flamengo. O América do México é o maior time do México. É um time grande. Pô. O time do Santo André, com todo o carinho ao Santo André, a bela cidade. Eu acho que o América do México briga. Todo respeito ao Ramalhão. Sério, eu acho. Todo respeito ao Ramalhão. Na época, o Santo André não era o maior nem do ABC, era o São Caetano. Exatamente. Pô, sem zoeira, sem. Se eu não me engano, o Santo André não tinha série. Não lembro. Eu não me lembro, deixa eu ver. Não lembro. Mas enfim, e assim, é uma coisa muito... E com um detalhe, o primeiro jogo é 2x2, com o Atiço empatando o jogo. No final, o Atiço empata o jogo. Ou seja, o Flamengo estava perdendo pro Santo André. E o jogo da volta, isso ficou claro, a estratégia do Pérez Chamusca. Deixar o tempo passar no primeiro tempo, torcida do Flamengo lotando, aquela empolgação, deixou o time passar. O Santo André não passou do meio campo no primeiro tempo. E no segundo tempo, prontinho para dar uma estocada. Aí foi lá com o Sandro Gaúcho, depois com o Elvis. Escanteio, né? Beleza. E assim, um troço de maluco. Se o Flamengo tivesse vencido, que era o esperado, isso aqui estaria... Talvez brigando para 0 lá embaixo. Com o Santo André ganhando, eu acho que joga por uma nota 7. E eu vou te falar, porque eu fico pensando assim, porque Grêmio e Corinthians, ela é mais legal como final, né? Dois gigantes, competindo e tal, mas pra tamanho, já que a escolha de palavras foi maiores, eu não sei se é parecido ali com o Grêmio e Corinthians não, cara. Cara... Acima? Porque ela mexe com o Brasil inteiro, pô. Mas eu não... É que tudo bem, né? É o Santo André e tal, mas mexe com o Brasil inteiro. Se você jogar pro 9, eu embarco com você. Não, 9 eu não iria tanto, não. Eu não nesse carrossel onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Eu não aceleraria para o 9, não, mas eu pararia no 8. Se o amigo quiser comprar o 8, fecha. Vambora. Então a gente para nesse 8 aí. Cara, a gente tá falando dos maiores vexames da história de um clube. É isso. E o outro, e assim, foi no Maracanã, cara. Daqui a pouco a gente vai falar de Paulista e Fluminense. O fato de não ter sido no Maracanã foi em São Januário. O jogo da volta, eu acho que impacta, tá? Pro tamanho do vexame, etc. Não, e assim, eu o acho que Maracanã impacta. Lotadíssimo, ainda tinha geral, ainda tinha... Nossa, foi... Você viu aí a divisão, Vitor Sérgio? E de quê? Se o Santo André tinha divisão em 2004? Não, tô olhando aqui. E assim, a partir do segundo gol do Santo André, eu lembro que eu tava na cobertura desse jogo, não no campo, né? Nas tribunas ali, um andar acima das cabines. E a partir do segundo gol do Santo André, a porrada comeu nos 4 cantos do Maracanã. Não tinha mais. No Maracanã ninguém via o jogo mais, depois do 2x0. Quem tava na televisão viu. Quem tava no Maracanã depois do 2x0, ninguém viu o jogo mais. Era pancadaria, era gente tentando invadir a tribuna de imprensa pra se salvar da pancadaria, bomba estourando na geral, foi um caos. Eu já vi muito caos no Maracanã. O maior que eu vi foi esse aí, que eu presenciei. Foi uma loucura. O Santo André estava na Série B em 2004. Aqui, ó. Até pegar aqui ó, a classificação. O Santo André termina em 14º na Série B de 2000. Cara, 14º. Ficou atrás do Anapolina. Também porque é o seguinte, né? Ganhou a Copa do Brasil e relaxou, né? Isso é verdade. Porque era meio do ano, não era? Salvou o ano. Era do meio do ano, né? Salvamos o nosso ano, beleza. E no ano seguinte, o Paulista de Jundiaí, em que tava na Série B? Deixa eu ver. Ou tava na C?
Que a gente já vai pegar agora. E já vem agora. Já é o próximo, que é a final em São Januário, que o Fluminense fica 90 minutos martelando pra fazer um gol, o gol não sai de jeito nenhum. Esse eu tava atrás do gol. E no segundo Série B tempo. também. E no segundo tempo eu acompanhei o ataque do Fluminense atrás do gol. Eu fiz esse jogo pra uma rádio Jundiaí, 2005. E a bola do Fluminense não entrava, irmão. Uma agonia, cara. E o Paulista, ele fica na Série B, tá na Série B esse ano, e não cai por 1 ponto. Nossa. O Vitória cai com 27 pontos. Cara, a gente teve a 1 ponto. Vitória e Bahia. Vitória e O campeão Bahia. de Copa do Brasil ser rebaixado Não, pra de C. jogar as Libertadores. Ah, na verdade não era rebaixamento, era ir pra Libertadores? Não. Você tá falando do quê? O Paulista estava... ficou em 15º a 1 ponto rebaixado. Teríamos Isso. o representante da Série C na Libertadores. Ah, sim, E salvo engano, na Libertadores de 2006 teve Paulista e River. Eu tenho quase certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Imagina um Paulista de Jundiaí na Série C. Mas é isso, Pegando o River. a final era em junho. Então, amigo, o Santo André ganhou em junho, o Paulista em junho de 2005. Acabou o ano, relaxaram na Série B. Quase que o Paulista Paulista e desceu. River Plate. O grupo do Paulista era River Plate, Libertar, El Nacional e Paulista de Foram Jundiaí. os jogos, você tem os Cara, placares? deixa eu ver aqui. Será que Paulista... o Paulista tirou algum pontinho do River? Eu não lembro disso. Ó, não tem nenhuma lembrança. Foi 4-1 River num jogo. No Monumental? Deixa eu ver o jogo da volta, não tô vendo aqui. Paulista. Onde será que foi o jogo da volta, Monumental, né? E outro será? Será que não deve ter sido no Jaime Sintra? Não deve ter sido em Jundiaí o jogo da volta? Difícil. Deve ter sido um Pacaembu da vida. Caramba, que inusitado. Paulista de Jundiaí venceu o River Plate. Minha nossa, eu não pelo lembro placar de 2-1. Olha isso. Comandado pelo técnico Wagner Mancini. E tinha jogadores como Hever. Olha isso. Hever e o Vitor Eu era não reserva. lembro Cara, disso. 2-1, mano. O goleiro Vitor era reserva. Eu não lembro O disso. colombiano Munhoz, que jogou no Palmeiras, estava também nesse time. loucura. Cara, que loucura. O Hever, ele entra na final, vindo do banco, no exatamente. jogo de São Januário. 2 para o Paulista, 1 para o River Plate. Que Onde foi esse jogo, histórico gente? isso, cara. Eu não lembrava. Eu confesso que não lembrava. No estádio Jaime Sintra. Foi do Jaime Sintra. Jaime Sintra. Olha isso, Cara, cara. fantástico, mano. Meu Fantástico. Deus. Belos momentos do futebol brasileiro. Que, assim, quem viveu isso aí, viveu, tá? Acabou. Hoje não tem mais. Não tem mais. Muito difícil. Até porque, entre outras coisas, nessa época, nós tínhamos a não participação na Copa do Brasil dos times que estavam na Libertadores. De 2000 até 2012, quem ia para Libertadores não jogava a Copa do Brasil, numa dessas aberrações de calendário da CBF. Então, quem estava na Libertadores naquele ano, no ano que estava na Libertadores, não jogava a Copa do Brasil. Que coisa. Então, a gente possibilitou grandes campanhas de alguns times fora do roteiro. Por exemplo, a do Santo André, a semifinal é Santo André e 15 de Campo Bom. 15 de novembro de Campo Bom, do Mano Menezes. Era do Mano Menezes. Era do Mano de Menezes. E hoje, Mano Menezes. e era um momento em que vários jogadores também surgiam. Por exemplo, nesse Paulista aí, o Márcio Mossoró arrebentou, exatamente. foi parar no Inter. Foi pro Inter e depois Aí jogou rodou pro pra Portugal. caramba. Foi pro Braga. Exatamente. Eu acho essa menor do que Santo também André e acho. Flamengo. Eu também acho. Acho que a final não ter sido no Maracanã, etc. É menor, mas ela não é muito menor, não, 6. hein? Eu não sei se ela é maior que a do Cruzeiro. Porque é uma zebra... ela não é muito menor que Santo André e Flamengo, eu acho. Porque é uma zebra, assim, mais ou menos da mesma natureza, tá? pode crer. Um pequeno de São Paulo ganhando do Mas em grandão do termos de Rio. repercussão, de estádio lotado, daquela... por ter sido São Januário. Não é um dos maiores vexames da história do Fluminense. Eu acho que Não não, é. até eu porque... acho. Os maiores, muito grande. top 5 maiores vexames da Eu história acho do que caiu pra Série C, né? vexamezaço. Tudo bem, tem a Série C o e tal, Fluminense caiu pra mas é Série C. vexamezaço. Pô, irmão, o Fluminense jogou 180 minutos na final com o Paulista de Jundiaí e não conseguiu fazer um gol, pô. Isso é verdade. Então bota na 6 ali. Pode ser. Joga na 6. Tá bom, Eu acho que esse Cruzeiro e Flamengo vai tem a acabar sensação de que é ficando maior pouco, também. É. Acho que esse Cruzeiro e Flamengo é maior também. Troca, né? Talvez trocar. Inverter? Vocês querem? Eu prefiro. Vocês estão de acordo. A gente já falou tá também, feito. já começamos com 2. Até porque o fato do Flamengo ter perdido no ano anterior já deveria diminuir o tem um peso, bom né? ponto. Caraca, no Já ano aconteceu. anterior o Santo André já ganhou, então... Ou então aumenta do tipo, o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Pum, então, caiu. exatamente. Pode ser o contrário. Mas a também. minha Mas aí sensação- tira o ineditismo, né? Pô, não o é time do mais interior inédito. já ganhou. Qual foi o exatamente. segundo time que perdeu na semifinal do Mundial? O primeiro foi o Mazembe, todo mundo lembra. Mas o primeiro foi o Mazembe, do jeito que foi e tal. Quem foi o segundo? Talvez até tenha na cabeça do Galo. Pode ter sido o Galo. Foi o né? Galo Galo Raja? pro Raja. Foi o Galo pro Raja. É um 2013, vexamaço? né? Claro que é um vexamezaço, mas o Mazembe é maior. Entendi. Mas assim, é relativamente É maior. porque o Kidiabá também tornou maior o vexame Qual do é o Inter, primeiro né? time brasileiro eliminado na pré-Libertadores? Você lembra na Você cabeça? lembra do O Corinthians. Tolima, do Corinthians. E quem é o segundo? Não sei, nem tenho na cabeça. Quem é o segundo? O primeiro, cara, sempre marca. Ótimo argumento. Flamengo e Vasco 2006
Tem muita história essa final. Tem história. Flamengo trocando de técnico pra final. Tem a Pegando pausa o técnico do time que ele eliminou eliminado. na semi. Renato Augusto. Tem a pausa pra Copa, do, Copa do Mundo. Mundo. Tem o Renato Gaúcho quase saindo na mão com o Valdir Papel, que foi expulso do segundo jogo. O Renato 15 minutos. Augusto, que na semifinal tá na arquibancada, no meio da torcida. Na final, ele é o camisa 10 do Flamengo. É. Que final, cara. Que Tem a roteiro pausa também. pra Copa, porque o Flamengo eliminou o Ipatinga aos peidos. Foi. E o Vasco pegou um Fluminense que era melhor e ganhou assim com autoridade. Ganhou bem. Talvez se fosse na sequência, talvez o Vasco tivesse ganhado, porque o Vasco estava jogando muito melhor que o Flamengo na ocasião. Aí parou, o Ney Franco levou o time do Flamengo para Manaus, fez um torneio desse amistoso em Manaus, e lá ele descobriu o Renato Augusto, que virou titular, ele já voltou titular. Que loucura, né? Se não tivesse trocado técnico, talvez o Renato Augusto não tivesse jogado. Porque quando troca o técnico, às vezes era pedra, né? Às vezes muda, vamos voltar e tal. É muito doido. Eu acho essa final maneiraça, mano. Acho essa final, cara, Flamengo É e uma Vasco. final maneira. É Flamengo e Vasco, Flamengo cara, e não tem Vasco jeito. de um Só título, tem um ponto. Um título nacional, não estadual. Porque o Flamengo ganha os 2 jogos, né? O Flamengo ganha os não 2 é jogos. aquele jogo, por exemplo, que você vê parelho demais. Ele já abre vantagem e com a expulsão do Vadir Papel do segundo jogo, aí acabou, começo né? do segundo jogo acabou. 16, 17 minutos, acabou. É Né? meio Cruzeiro e Flamengo ali, não? É uma final grande. Tudo bem Um que é um time foi clássico. bem superior ao outro. Um time foi ser. superior ao outro. Pode ser. Pode ser, então. Boa, Fechou. 6, né? 6. 6, tá bom. Fluminense e Figueirense é o gol do Roger Machado, né? É o gol do Roger É Machado. o gol do Roger Machado. Era um time do Flu maneiro. Tinha o Carlos Alberto. Um Flumaneiro, Thiago Silva. O Figueirense era maneiro também, não era? Então, essa final poderia ser, tudo caminhava para que fosse Fluminense e Botafogo. É verdade. Só que aí o Figueirense elimina o Botafogo no Maracanã na semifinal, no fatídico jogo dos 4 gols anulados do Botafogo do primeiro tempo, pela Ana Paula Oliveira, a bandeirinha. Verdade. E aí o jogo estava indo para os pênaltis do final, o Figueirense chuta uma bola do meio da rua, o goleiro do Botafogo, Júlio César, estava frio, porque o Botafogo passou o jogo todo martelando, ele foi pegar a bola para repor rápido, pensou numa coisa antes de executar a primeira, tomou o frango eliminado. Caraca, é verdade. É verdade. O time E a do final foi Fluminense, Figueirense, o time- e A aí final vai- foi o Figueirense. O time do Figueirense tinha o goleiro Wilson e tinha Felipe Santana e Chicão. Era a dupla Olha. de zaga. Felipe Santana e Chicão. Felipe Santana Santana que do Borussia? que fez o Borussia lá. E André Santos. Tem André Santos. Bom time. Rui Cabeção, Cleiton Xavier, Vitor Simões na frente. Treinado pelo saudoso Mauro Sérgio. Era um bom time. Que já não deixou, era um bom time. O Flu Assim, era o Flu do Thiago Neves, né? Era o Flu do Carlos Alberto, o Thiago Neves era a reserva desse time. E aí no ano que vem, no ano seguinte, o Thiago Neves explode, né? Tinha Cícero, tinha Arouca jogando muito. Thiago Silva. o jogo Thiago de ida, Silva. o jogo de ida é 1-1 e aí o Fluminense, o Figueirense sai na frente já na reta final do jogo e faltando 2 minutos para acabar o Adriano Magrão empata. E aí a sensação era, caramba, o Fluminense não vai aguentar, o Figueirense em casa, e em casa o Roger Machado, hoje treinador, faz o gol logo no comecinho. 3 minutos. Um gol no segundo pau, com 3 minutos. E ele faz. Aí depois, assim, ficou um jogo muito amarrado, né? Em termos de produção, o Fluminense furando a bola e tudo, o Figueirense tentando empatar e não conseguindo. Acho que, num geral, não é uma final muito falada, assim, não é uma final muito repercutida. Eu jogaria na nota 4 essa final. É, 3 ou 4, eu jogaria talvez. na nota 3 ou 4. É, porque se você pensar, muita gente pensa nessa final muito... ela é um título muito importante, óbvio, Copa do Brasil. Mas você pegar a sequência ali do que o Fluminense fez, logo na sequência, né, teve a final da Libertadores em 8. Ela é muito mais falada do que essa final, até pelo jeito que perdeu. Até a campanha de 2009, né, de salvar o Fluminense lá, daquela campanha com o Cuca, o time Guerreiros. sai... o time de Guerreiros é muito mais falado do que essa final. E os títulos brasileiros nem se compara, né? É outra parada. Eu acho que é um negócio... Não é esquecido, não acho esquecido, porque é um título nacional, mas não é tão falado. Compra essa 3 aí. 3, fechou. Sport e Corinthians é aquele golzinho Salvador no tem que segurar pra Morumbi 10. Enilton. do Enilton que muda tudo, né? Muda o astral pro jogo da Ilha do Retiro. Segura pro 10 também, Eu Bessa? seguraria por 10. Segura, por 10. Wallace? É uma virada muito doideira, né, cara? Aliás, a única, e aproveitando que a gente está gravando isso aqui, no dia seguinte da final da Copa do Brasil de agora, de 2024. Certo. E foi muito falado. Nas 8 vezes em que um time ganhou o primeiro jogo por 2 gols de diferença, só um time virou e foi campeão, que foi o Sport. Mas chegou fora. Tinha gol fora, ele virou Se no gol fosse hoje fora. em dia, aquele jogo iria pros Iria pênaltis. pros pênaltis, mas ele foi campeão. Eu seguraria para 10. Eu tenho um 10 muito definido hoje, tá? Eu venho o programa com um 0 semi-definido e um 10 muito definido. Mas se vocês quiserem segurar pro 10, pode ser. Esse é um deles. Acho que ficaria na 9. Segura pro 10 então. Fechou.
Corinthians e Inter é a final que as pessoas vão lembrar do Ronaldo, campeão, mas essa final também é do Jorge Henrique, tá? Joga muito. É do Jorge Henrique e é uma final de uma frase que depois ficou muito famosa, que é bota no DVD, né? Que se criou aquela... E começa em 2005, né? Por causa do DVD feito pelo Internacional com os erros a favor do Corinthians. O Inter reclama com razão que o primeiro gol, ou um dos gols do Corinthians na ida, acho que Jusilei, pode ser o Jusilei? Ou o Rosinei? O Jusilei não tá. O Jusilei não tá? Na ida, não. Então, é Christian, Elias, Douglas, Jorge Henrique, Dentinho e Ronaldo. Então alguém, não sei se acho que o Christian cobra uma falta com a bola rolando e aí a bola vai parar nos pés do Ronaldo. Não tinha VAR. Não tinha VAR. Eu acho que até, se eu não me engano... É o jogo da volta isso. Se eu não me engano, esse tipo de coisa o VAR não entra, tá? Eu acho. É mesmo? Eu acho que o VAR não entra em cobrar uma com a bola rolando. Cobrada com a bola rolando, sai o gol. O VAR não pode intervir? É procedimento de campo, eu acho. Cara, eu acho. Só pra deixar claro, deveria. Eu acho. Jesus não viu. E aí o Corinthians reclama, o Inter reclama muito, e aí o Corinthians depois, para zoar, falou bota no DVD. É uma finalzaça, cara. Porque o Jorge Henrique faz 1-0, o Ronaldo faz 2-0 na ida, e o jogo da volta, irmão, é um tiroteio absurdo. O Corinthians faz 2-0, o Inter empata em 2-2, faltando 15 para acabar, e os 15 minutos finais o Corinthians precisava o Corinthians precisava de 3, né? O Inter podia fazer mais 2. O Inter tinha que fazer mais... Não, tinha que fazer mais 3. Mais 2? É verdade. Porque tinha que o fazer Corinthians... mais 3 por causa do gol fora. Eu acho que não é um tiroteio, mas assim, em algum momento o Corinthians tinha que tomar 5 gols pra perder o título. 5 gols, Ela é menos disputada do que parece. O Corinthians faz 2-0 com meia hora de jogo, né? Pô. O Corinthians do Mano, muito eficiente, faz 2-0. O Corinthians tinha que tomar 5 gols. Que eu lembro muito pelo Ronaldo. De fato, é uma campanha... Eu lembro muito do Ronaldo nisso aí. Ela é gigante. O do Ronaldo é um golaço no primeiro É a grande conquista do Ronaldo no Brasil, né? Porque tem o estadual de 9 também, né? Estadual de 9 e a Copa do Brasil de 9. E ele não tá no Brasileiro de 11. No Brasileiro de 11 ele não tá. Já não tá. É a grande conquista do Ronaldo com a camisa do Corinthians. E tem título mineiro pelo Cruzeiro lá atrás, né? No Brasil, ele tem nacionalmente só essa Copa do Brasil. Tirando o estadual, sim. Nacionalmente falando. Ele é campeão mineiro em 94, se eu não estou enganado, e campeão paulista em 2009. Que nota vocês pensaram pra essa aí? Eu lembro mais do... Cruzeiro as das 6 pra mim são maiores. Até pelo nível de... Então, eu subiria o Cruzeiro e Flamengo pra 7 e botaria essa na 6. Fecha? Tá bom. Fechou. Feito. E tem um ponto assim, beleza, o Cruzeiro e Flamengo, tá bom. Também foi uma porrada do Cruzeiro no jogo da volta. Mas a ida foi empate. Esse aí foi uma porrada na ida e na volta, em algum momento, o Corinthians tinha que tomar 5 gols. Santos e Vitória é o primeiro título de Copa do Brasil do Santos e do Neymar. Neymar faz gol do primeiro jogo. Primeiro e único, né? Primeiro e único até agora. Até agora. É muito doido essa final, porque na nossa cabeça, pelo menos na minha, assim, o Santos ganhou de passagem, né? Porque a gente lembra dos jogos contra o Naviraense, a gente lembra dos jogos da campanha como um todo. Aquele time era muito encantador. A semifinal, o jogo contra o Grêmio, no Olímpico, é um dos melhores jogos que eu me lembro de Copa do Brasil. E não é de passagem, tá? É 3-2, se não me engano. E na Vila é um esculacho também, né? E aí, só que a final não é um esculacho. Não é. O Santos vence a ida 2-0, tem o pênalti lá perdido do Neymar. Isso. E a volta é 2-1 vitória, meu amigo. Que o Neymar cobra de cavadinha? E o Viáfara. E o Marquinhos faz o gol de falta que desafoga 40 do segundo tempo. 40 do segundo tempo. Que tava levando 1-0 só do Barradão. 1-0 o gol do Neymar. Isso aí. E aí, no segundo jogo, aí o Dracena faz um gol no finalzinho do primeiro tempo, aí acabou, né? Porque a Vitória tinha que fazer 4, porque tinha o gol fora. Tinha que fazer 4. E mesmo assim, corre atrás, faz 2, Faz 2, diminui ali, mas aí o segundo jogo, o gol do Marquinhos é o gol do título. É o gol que alivia o nó pro Barradão. Se vai com 1-0 só pro Barradão, era mais embaçado. Então, pelo nascimento do Neymar, eu acho que torna uma final grande, um título que o Santos não tinha até então, né? Então, assim, é uma final grande, mas o cenário dela não é tão... Embora o jogo da volta tenha sido muito animado, o jogo do Barradão. Torcida do Vitória em cima e tudo. E aí, depois que o Vitória faz 2-1, vira o jogo, o Vitória ganha o segundo jogo, cria ali uma sensação, mas precisava fazer 2, né? Porque o 3-1 ainda dava pro Santos porque tinha gol fora. Vitória de Ramon Menezes. Tá na CBF ainda.
Daqui a 10 anos, quando o Edinaldo estiver por lá, que agora tá esse negócio. Agora é o projeto Edinaldo 2034. Acelera a Eu CBF. já ia falar assim, não, pô, ele não era o técnico, não. Jogador, tava no meio do campo. Não, Deus me livre, daqui a 2034, Não. quando 2034 o de 0 a 10 estiver no ar ainda, a gente vai estar falando... Será um erro desta empresa. Qual vai ser o maior erro? O Edinaldo ou o de 0 a 10 no ar em 10 anos? Eu não tenho dúvida que é o de 0 a 10. É que o de 0 a 10, ele, no máximo, ele vai ser um erro que não vai arruinar a empresa. O Edinaldo até 2034 arruina Não, a empresa. se o de 0 a 10 Esse estiver é o no ponto. ar em 2034, é porque ele vai estar dando audiência. Eu acho, né? Eu acho. Ou porque um de nós virou presidente dessa empresa e está dominando tudo O senhor aqui. está dizendo aqui, vai ter esgotado tudo que é tema, nós vamos estar em 2034 fazendo aqui. Quem foi o melhor lateral esquerdo de finais de Copa do Brasil do século? Porque já não vai Não, do ter mais século o que- não vai dar. Não vai dar mais. Do né? século vai ser em 2027. Vai ter que ser de 2027 pra cá. Vai ficar espremendo essa laranja aí, não vai ter mais nada. Gostam de laranja? Que nota para Santos e Vitória, então? Que faremos? Fator Neymar, o VSR pesou aqui. Dá uma subida, né? Cincão, pensei sim, nisso aí. Acho que vai ser isso aí, tá bom. Cincão, Pode ser. tá bom. Vasco e Coritiba. Agora tem dois vices do Coxa aí seguidos. Coxa do Marcelo Oliveira, Marcelo Oliveira. né? Fiquei na dúvida desse Pô, Santos o finalzinho dele. Você ficou na dúvida? Daqui a pouco a do gente volta. Santos? Depois a gente volta. Esse finalzinho de Coritiba e Vasco, o segundo jogo do Couto Caótico. Pereira, foi um caos, né? Caótico. Quem que era o jogador do Vasco que estava na beira? Era o Felipe? O Felipe já era desse time, não era? Era. Ele na beira Felipe do gramado. Maestro? Quem não é campeão é o Juninho. É o Juninho, perfeito. O Juninho não é campeão. Com a toalha na cabeça, Ele fala não assim: tava meu ainda. Deus, que nervoso, absurdo. Ele tinha saído do jogo. O jogo não acabava. Gol, campeão no gol fora, né? Porque Campeão no gol foi 1x0 no primeiro pro Vasco 1x0 gol do Alexandre. e 3x2 pro Coxa no segundo. Com o gol do título, entre aspas, um frangaço do Edson Bastos, né? É. Que o Éder Luiz chuta lá do meio da rua, ele toma o gol, aceita num frango. É que aí, o Coxa- aí o Coxa precisava fazer 2, né? O Coxa faz o 3x2 na metade do segundo tempo e fica por um gol. Fica por um gol. E martelando, e o Praz fazendo coisa milagre. É uma finalzaça, cara. É uma grande de uma final. Então, mas esse é o ponto. Pra onde a gente vai? Se lá em cima vai ficar mais as finais disputadas ou as que marcaram a história? Porque, por exemplo, Eu acho essa que as final ela é duas. mais disputada do que Santos e Vitória. Certo? É. Mas ser o título do Neymar... Mas em compensação, essa final pro Vascaíno é muito uma grande. final muito grande, porque é o último título do Vasco sem ser estadual. O Vasco já vinha num processo delicado. Ou seja, de aliás, neste século é o único título do Vasco que não estadual. O título de 2000 é vencido em 2001, mas ele ainda é referente relativo a 2000. Então, assim, é o único título até aqui, quando a gente está gravando esse programa, dia 11 do 11, é o único título. Então, assim, é um título muito grande pro Vasco. Mas eu não me sinto confortável de colocar uma final, por exemplo, Vasco e Curitiba, mesmo que ela tivesse sido mais disputada que Flamengo e Vasco, à frente de Flamengo e Vasco. É uma final, cara, é um Flamengo e Vasco, uma final de Copa do Brasil. Pode Mas botar junto, então. eu acho que esse ponto do que representa pro Vasco é importante, Ela é porque muito grande. é o primeiro grande título pós-Eurico. Pós-Eurico. Era com o Dinamite, já. É o único título O único grande título da era, de uma é o único gestão título que- relevante do Mas por essa conta, é o primeiro, teoricamente, entre aspas, o título de 2006 do Flamengo, é o primeiro grande título da geração pós-92, né? Você tem ali uma Mercosul, e etc., mas título nacional, Copa e do Brasil, alguns Brasileiro, cariocas, Libertadores, né? muito carioca. é o de 2006, cara, e é uma final contra o Vasco. Que Eu nota acho você pensou pra esse se Vasco a e gente Coxa? subir Flamengo e Vasco, acho que pode pegar uma 6 aí. Se subir o Flamengo e Vasco pra 7? Pô, eu acho boa a manobra. Acho boa. A gente pega uma 6 de boa aí. Tá bom. Tá bom, porque é uma final muito grande. E o Palmeiras e Coritiba do ano seguinte? Pra mim, era um dos meus candidataços a 0. 0. Cara, o time do Palmeiras era horrível, gente. Era um negócio. Era Marcos Assunção. Não à toa foi rebaixado. Não. Não tô ganha rebaixado. e cai. Esse time do Palmeiras era Marcos Assunção e Deus. E o Senhor Jesus. Olha a escalação da final do Palmeiras. Bruno, acho que nós já fizemos esse exercício aqui. Tem um Mas é ponto bom, também. nós precisamos de novo, Tem vai. um ponto também que a final é na Arena Barueri. Com todo carinho, a tia Leila, Arena Barueri, ela dá uma brochada Verdade, no jogo. verdade. Nós a fizemos- gente sente isso quando vai lá transmitir. Pois é, a gente foi lá fazer a final Água Santa e Palmeiras, né? 2 anos atrás, aí o primeiro jogo. Realmente, em termos de ambiente, perde para outros estádios. Mas a gente fez o programa de campeões da Copa do Brasil, o senhor não tá me lembrando aqui. Aí a gente leu essa escalação do Palmeiras. Faremos isso de novo, porque é chocante. Esse time foi campeão nacional. Bruno, Arthur, Maurício Ramos, Thiago Helene, Juninho, Henrique, Marcos Assunção, João Vitor, Daniel Carvalho. Olha o ataque do Verdão.
Mazinho e Betinho. O Valdívia tava suspenso, né? E o Betinho faz o gol. O Valdívia joga o primeiro jogo, mas foi expulso. Foi expulso. Minha nossa senhora. Eu vou te falar, E o no gol mano do a mano, título- E o gol do título é o do Betinho. eu me arrisco a dizer que no mano a mano da Curitiba. No 11 contra 11, Deixa eu ver, o Curitiba. ó. de Everton Ribeiro, de ó. Rafinha. Vanderlei, Jonas. Ó, já dá Vanderlei aqui, tá? Vanderlei e Bruno da Vanderlei. Jonas e Arthur da Jonas, eu lembro do Jonas. Pereira e Maurício Ramos. Ah, já não lembro também do Pereira. Demerson e Thiago Heleno. Aí, Thiago Heleno. Thiago Heleno. Lucas Mendes e Juninho. Deus me livre. William Farias e Henrique. Henrique, vai. Sérgio Manuel e Marcos É Assunção. Sérgio Manuel. Beleza. Rafinha, João Vitor. Rafinha. Everton Ribeiro, Daniel Carvalho. Aí, beleza, Daniel Carvalho tava jogando bem, hein? Mas beleza, Everton Ribeiro. Na história, Roberto Everton Ribeiro. Mazinho. Aí, Deus me livre, né? Everton Costa e Betinho. Everton Costa. O ataque é Deus me livre, hein? É. O ataque é Deus O me livre. ataque dos dois. Né? Dito isso, nós fizemos... Aí tinha o Lincoln no banco, tá? O Curitiba tinha o Lincoln, o bom Lincoln, jogou no Schalke, sim, é etc. verdade, é. E o Tava no banco. Palmeiras- E o o Palmeiras- Tcheco. E tinha o Tcheco. tinha o no banco. Tcheco. O Tcheco do ex-Grêmio. Tcheco vai tudo. de guerra. E o Palmeiras, nessa final, ainda colocou, vindo do banco, Leandro Amaro, Luan e Márcio Araújo. É. E ainda tinha o Maicon Leite, que acho que não joga o segundo jogo. Ficaria Pô. equilibado esse 11 contra 11 aí, né? Briga pro zero mesmo. Briga pro zero. Você Briga não- pro zero. É zero, né? É zero. Então, tem uma lá na Tem frente. uma ali na frente que pelo Vocês querem deixar pra discutir depois ou já quer largar ela no zero agora? bota pra brigar pro zero, porque tem uma ali que bom. acho que Tá bom. a atmosfera da final, Eu já sei qual que você tá falando. Tá. ela é muito ruim. Chega E a Tá. porrada que foi também. Quer falar logo e já a pra deixar Paula- separada pro zero? Galo e Cap. Perfeito. Tá bom. A isso? atmosfera de É. pandemia, etc. E a porrada que foi também. Mas acho que. Ah, vou te falar. Já sobe esse galo aí. Porque nessa conquista, a gente tem um 2021 do Galo fazendo bico, pô, fazendo Hulk- dobradinha. Hulk estraçalhando. Mas a final é muito ruim, né? A final é Mas muito tudo ruim. bem, mas tudo bem. Não, pode mas ser. o Palmeiras e Curitiba não tem A como. final é ruim porque o Atlético Paranaense não competiu. Teve jogo. Não, já no exatamente. primeiro jogo enfiou 4. E também o cenário de pandemia. Também, tudo, também. enfim, Mas já tinha tá bom, público, não mas tinha? Eu aceito. Já tava não me voltando. lembro. Tinha público Tinha nessa público? final. Já tinha público? Teve público. Eu até fiquei na dúvida agora, porque eu vim pro programa pensando no Galo e Cap também pra uma briga lá embaixo, não pro zero, porque o meu zero tava bem definido. Mas pensando pelo que o Hulk jogou em específico, ela é até maior do que o Corinthians e Brasiliense, esse papo. É sim. Esse papo é até maior que o Corinthians. Pode subir, pode subir. Compro. Pode subir. Compro tranquilo. E o Flamengo e Furacão de 2013 do Jaime de Almeida. Lembra dessa história? O Mano Menezes era o técnico do Flamengo. Aí um belo dia ele chegou e falou: olha só, os jogadores não estão entendendo aquilo que eu estou tentando passar, estou indo embora. Chega o Jaime de Almeida. Ninguém conhecia o Jaime. Tá? Nas internas do Flamengo conhecia. Pum, campeão da Copa do Brasil. Eu tava falando em Jaime, eu me lembro toda a coletiva do Flamengo, do Jaime de Almeida, o Perrot, repórter. Cláudio Perrot, Rádio Perrot. Globo, Rádio Tupi, muitos anos. Exato. Cara, toda a entrevista, foi a época que eu comecei a cobrir o Flamengo, ele perguntava: é Jaime ou Jaime? Cara, toda a entrevista, é Jaime ou Jaime? Grande Perrozinho. Pelo amor de Deus, E cara. aí, e essa final, hein? Cara, assim, é a final que tem pro flamenguista um dos momentos no qual o flamenguista, com certeza, todo flamenguista xingou a televisão no jogo da ida contra o Atlético Paranaense. Foi no estádio do Paraná, se não me engano. Foi esse primeiro jogo? Vila Foi Capanema. na Vila Foi na Vila Capanema, estádio do Paraná, exatamente. Na hora que o Amaral domina a bola e ele adianta, todo flamenguista gritou: não, vai! Gol! Porque, porra, o Amaral do meio de campo chutar uma bola. Eu fui muito mais tranquilo, porque eu, na minha casa, fui bem mais agressivo do que isso aqui. Mas eu xinguei não, ele. filha da... E aí comemora: Amaral, seleção. E já tava 1x0 Atlético, gol do Marcelo Gol do Cirino. Marcelo Cirino. E na volta, é um jogo tenso, cara. Parece que não, mas é um jogo tenso, porque tinha o gol fora, o Flamengo estava sendo campeão, mas o gol do Elias, Elias, só sai 40 e tal. 40 e tal, é um jogo tenso, cara. Tava Uma final aberta a tensa. final Aí até depois 42. o Brocador faz 2x0. Mas é que na prática o Atlético não teve nenhuma chance de gol, né? O jogo tava 0x0, o Flamengo sendo campeão pelo gol fora, que ainda existia, mas o Atlético Paranaense não ameaçou. Eu me lembro. Esse jogo tem uma atmosfera legal, que é o primeiro jogo do Maracanã pós-reforma. Né? É o primeiro título do Maracanã pós-reforma para a Copa. Esse jogo é no segundo semestre de 2013. Mas assim... Mas era um bom furacão, tá? Era um bom Foi furacão. terceiro, se não me engano, no Brasil. Era um bom furacão. Essa é a primeira Copa do Brasil em que os times da Libertadores voltam a jogar. E o Flamengo faz uma boa campanha, porque ele elimina todo mundo que jogou bem naquela parte lá. Ele eliminou o Cruzeiro, eliminou o Botafogo, o Furacão e acho que o Goiás.
O Goiás terminou em quinto, se eu não me engano. Eliminou o Botafogo quinto metendo ou 4. sexto. Então, assim, mas eu acho que é uma final, assim, considerando quem tá aqui, é uma final meio xoxa. Tá. Como diria aquele nosso amigo. Uma coisa meio xoxa. Tá. Então eu iria na nota 4. Larga na 4 ali, Alas. Brasileirão de 2013, o Goiás foi em sexto, né? Então todos os confrontos... O Flamengo passou por todos os top 6 do Brasileirão. Eu acho que marca muito, tem muito marcante o Brocador, né? Ficou muito na história, até uma época que... fez 34 gols no ano, acho. Por aí. Loucura. Tem o fantástico vídeo no qual o Jogando em Casa compara o Brocador com o Zico, o senhor se levanta vai embora. Muito bom. Aliás, eu sei quem é... Você sabe quem é o dono desse... Os dois, né? Um deles é famoso, o outro fica... Dois o outro fica mais famoso, teve filho recentemente, inclusive. Joga na 4? Tenho dúvidas aí com esse Paulista e Fluminense, mas... eu acho que eu tô um dedinho acima do Paulista e Fluminense. O Flamengo... O Flamengo, o Flamengo porque eu acho que ser o primeiro título do novo Maracanã é maneiro. Tem o Brocador que fica marcado na história. Quer descer o Paulista e Fluminense e botar esse na... Pode ser. Na 5? Pode ser. Só cai o Paulista e Fluminense. Eu não desceria mais do que a 5, não. Não, tá bom. Acho que não pode ficar muito distante de Santo André e Flamengo, não. Tá, então volta o Paulista pra 5. Tem gente aí pra gente botar nessa nota 4 ainda aí. Porque se você pensar... O meu ponto é, quando você pensa a história do Fluminense, você não vai... Mesmo de quem é rival, tá? Cabeça de quem é rival. Pouquíssima gente vai citar. Vocês perderam uma Copa do Brasil. Estão errados, deveriam lembrar. Pô, Paulista de Jundiaí, irmão, dentro de casa. Mas tem outras coisas pra falar do Fluminense. Tudo bem, verdade. 2014, Atlético e Cruzeiro. Mas assim, se a gente for olhar finais que não deram pro cheiro... É verdade, bom ponto. Temos uma. Temos mais uma. Excelente ponto. Mas né? aqui a gente tem que tá levando em conta outras coisas também. É uma final de uma rivalidade absurda. É uma final do atual campeão brasileiro contra o atual campeão da Libertadores. Não é isso? Isso. Não, já o Cruzeiro tinha o Cruzeiro estaria pra ser campeão brasileiro. O Cruzeiro tava pra ser, o Atlético acho que já não. E o Atlético ganhou a Libertadores em 13. Ele ganhou em 13, mas é que o São Lourenço já tinha ganho. Mas era o campeão campeão recente da Libertadores. O último brasileiro campeão da Libertadores. O último brasileiro campeão contra o atual campeão brasileiro numa... porque aí a final já era no segundo semestre, né? Essa final foi em novembro. 12 de novembro. A final já era no segundo semestre, mas a da Libertadores ainda era no meio do ano ainda. E assim, cara, é uma finalzaça de uma atmosfera absurda. Tinha negócio de estádio do Galo querendo levar o jogo e exercendo o jogo no Horto, né? Isso, primeiro do Independência, mando do Galo, segundo do Mineirão, mando do Cruzeiro. E no campo, o Cruzeiro já estava extenuado, o Cruzeiro já estava esgotado por causa da temporada, brigando para fazendo uma briga com o Grêmio, se eu não me engano. Ou foi com o São Paulo, um dos dois. Não, ele é campeão em cima do Grêmio, mas batalhando ali. Depois o São Paulo é até o vice, mas a briga quase sempre... O São Paulo é o vice, 14. A briga quase sempre do Cruzeiro foi com o Grêmio. E, cara, é uma finalzaça, mas o Galo foi muito superior. Mas é uma finalzaça, cara. Pô, eu acho que é impossível você não botar uma final... É pro mesmo caminho de Flamengo e Vasco, cara. É uma final muito relevante, muito... Não, eu acho que é 8 ou 9. 3-0 no agregado. Eu acho que é 8 ou 9. 2-0 no primeiro jogo, no segundo jogo o Tardelli faz um gol no final do primeiro tempo, acabou. Segundo tempo foi... Cadê? Passa logo o tempo aí. Então, mas eu acho que ela é absurda. Eu acho que ela é pro mesmo caminho de Flamengo e Vasco, mas eu acho ela superior a Flamengo e Vasco. Pelo que o Vitor Sérgio falou, os momentos dos times. Você quer largar na 8, então? Pelo menos 8, cara. Ou pra mim, ou 8 ou 9. Então, vocês que sabem aí. Pode deixar na 9. Se precisar 9? Cair, cai depois. Tá bom. Palmeiras e Santos com o componente ali, Ricardo Oliveira, Praz, Brabo. Tem que segurar pra 10. Santos empatando no finalzinho, levando pros pênaltis. Segura pro 10. Eu quero falar muito porque eu já vou adiantar meu voto. Tá bom. Grêmio e Galo. O Galo apanha nessa final aí, né? É uma final que o Grêmio é superior, né? Tem ali um cenário muito interessante do Renato ter pegado o time do Roger, né? Renato pega o time que era comandado pelo Roger, não mexe muito em 2016 e o time do Grêmio vai crescendo de produção. Até então tinha negócio da zoação do Grêmio completar 15 anos sem título, né? Se eu não me engano, é nesse ano que na final do Carioca, na final do Gaúcho, o Sacha dança a valsa com a bandeira, porque o Grêmio estava 15 anos sem ganhar título, sem ser gaúcho, né? Que era exatamente na Copa do Brasil de 2001. Cara, Copa do Brasil. Genial, Azul. É absurdo. E... No final da Copa acabou de falar. Não foi nesse ano que o Inter caiu? Ou qual foi o ano que o Inter caiu? Foi 16 ou 17? O Inter cai em...
Esse ano, nós estamos falando de 16, 16. né? Mas não é 16, não. Eu acho que não é 16, não. Acho que é 17. O Inter cai em 16. 16, meu amigo. 17º colocado. Começa com valsa, termina com rebaixamento de um e título do outro. Nada como um dia após o outro. Mas o Grêmio é muito superior no primeiro jogo no Mineirão. Abre 2x0, toma um gol e faz terceiro. Toma um gol e faz 3x1. E aí, no jogo da volta, o time do Galo também muito desgastado. O time do Galo acaba ficando é o golaço que não vale nada, que o Casares faz o gol no meio campo, dos acréscimos. Exatamente, nos acréscimos. 1x1, mas não mudou nada. É um golaço. Exatamente. Golaço. E aí, que nota, hein? O Grêmio, em algum momento, nessa campanha, é aquilo que a gente tá falando, cara, sobre disputa. O Grêmio, em algum momento, teve 4x1, né? Nessa disputa. É um negócio meio parecido com o Corinthians e Inter ali. Que, pô, o Inter tinha que fazer 4 gols. Eu acho que já... É que a gente não usou tanto o argumento do embate, né, entre os times, tanto que Galo e Cruzeiro tá lá em cima. E o Grêmio, nessa final, ele tava se tornando o maior vencedor? Não é um negócio desse? Nessa final? Nessa final ele vira o maior vencedor. Né? Ele passa a ter 5, Cruzeiro 4, aí depois o Cruzeiro vira com 2 seguidas. Nessa daí o Grêmio... essa final é importante por isso também, viu? Importante também. Ela tem esse peso e é o primeiro histórico. Título gigante do Renato como treinador do Grêmio, né? Exatamente. Primeiro dá pra largar de uma... Eu acho que 6 ou 7. 6 ou 7. Ela é tão díspare quanto Corinthians e Inter, mas tem todos esses elementos... Então larga na 6. Pode ser. Tá bom, deixou junto ali, Corinthians e Inter. Cruzeiro e Flamengo vão lembrar muito do Muralha nessa final? Na disputa dos pênaltis? Vou te falar. Tem que lembrar dos dois goleiros, Thiago, né? Porque o jogo de ida é um frangaço do Thiago numa bola ridícula que ele solta nos pés do Arrascaeta. O Flamengo estava ganhando por 1x0, gol do Paquetá, não era? Gol do Paquetá. 1x0, gol do Paquetá? Se eu contar uma história pra você, que eu vou ser xingado agora muito. E o Thiago é meu irmão. Eu te protejo. Thiago goleiro, esse goleiro que eu falei, o Thiago é meu parceiro de infância. Tá. Eu fui treinador de goleiro do Thiago durante um tempo. Está explicado. Ai, meu Deus. O Thiago é meu parceiro. Thiago, você não teve culpa, Thiago é meu parceiro de infância, irmão. Isso é que a gente chama de vício na origem, né? Isso que a gente chama de vício. O Thiago tá em Portugal, inclusive, agora. O Thiago, a gente jogava junto no Valqueire Tênis Clube. E eu era mais velho. Eu acho que eu sou 3 anos mais velho que o Thiago, ou 2 anos mais velho que o Thiago. Eu era do Mirim e o Thiago era do Fraldinha. E aí... Porra, tipo clube de bairro, não tem treinador de goleiro assim. Tá. Então eu ajudava. Eu vou contar essa história no nosso grupo lá. Eu vou ter que contar essa história no nosso grupo. Você quebrava um galho. E eu ajudava. O moleque, tipo assim, ia ter um aquecimento. Quem que ajudava? Você achava que ajudava. Exatamente. Porque normalmente no futsal... Ele batia muita roupa, né? Só pra saber. Nesse treino ele batia a roupa. Normalmente no futsal, na minha época, jogava as 3 categorias juntos. No mesmo dia, o Valqueire Tênis Clube ia jogar contra o Madureira. Muito comum no futsal. Jogava fraldinha pra Mirim junto. Sei de narrar jogo assim. Então é isso. Talvez Super Domingão dos Esportes na rádio 1440 trabalhava lá. Então, eu ia lá pro Olaria, ia lá pro Pagave, aí narrava as 3 categorias na manhã de domingo. E aí, como eu ia jogar depois, eu chegava cedo e ajudava o aquecimento do Thiago, que era do fraldinho, o goleiro do pré-mirim também. Então eu tenho a minha parcela de culpa, né? Thiago, pelo que eu pesquisei aqui, a última informação, ele tinha ido parar no futebol português, tá no Estoril. Tá no Estoril Ele agora? jogou no Estoril, acho que tava no Arouca, não sei, tava em Portugal. Escuta, ele é o titular do primeiro jogo e o Muralha é o titular do segundo. Ele é barrado pela falha? Ele é barrado pela falha. E aí o Muralha... Porque o Muralha foi o banco dele no primeiro jogo. Foi banco, exatamente. Tá. Já tinha o Diego Alves, tá? Importante dizer. Mas não estava inscrito. Mas o Diego Alves não estava inscrito, ele joga a Sul-Americana, inclusive se machuca. Mas você vê, as pessoas lembram do desempenho ruim do Muralha na disputa de pênaltis. A primeira lembrança. O Thiago meio que passa batido aí. Passa batido. A falha do primeiro jogo. E é muito pior do que qualquer pênalti do Muralha pulando pro lado direito. Porque é uma bola ridícula no meio, ele rebate a bola no pé do Arrascaeta. Mas convenhamos também o Muralha pular todos os pênaltis pro mesmo lado recentemente aconteceu aí numa disputa importante. Não lembro qual foi. Acho que foi o Kepa. Foi o Kepa. Recentemente pulou toda pro mesmo lado também. Foi o Rafael ou o Pseudo? Rafael também. Botafogo. Rafael contra o Botafogo. Pulou toda. Bem que eu falei agora, recentemente. Na Libertadores 24. Assim, é uma final muito pobre tecnicamente, né? Assim, uma final ruim. Uma final de um Flamengo aos trancos e barrancos. Um Cruzeiro que tinha grandes nomes, mas que não conseguiu jogar bem. A escalação do Cruzeiro era Fábio, Ezequiel, Léo, aquele que era do Grêmio, Murilo e Diogo Barbosa. Tá. Henrique, Hudson, Alisson, que hoje está no São Paulo, e o Robinho, aquele ex-Palmeiras e tudo.
E Thiago Neves e Rafael Sobis. Então era um baita time do Cruzeiro. Time do Flamengo bem frágil. E o jogo é 1-1 e o outro é 0-0 com... Jogo horrível, cara. Jogo horrível. Acho que a 4 tá pedindo. Eu acho que pode ser. É horrível. Eu acho que pode ser essa nota 4 aí. A 4 tá pedindo. Horrível. E com um detalhe, Pô, né? bota esse Fluminense e Figueirense à frente aí. Tá bom. Pode tá bom. subir esse Fluminense e Figueirense aí, Tá cara. Ah, não sei. Pô, cara, o Fluminense é relevante pro início de uma trajetória ali do não sei. Fluminense. E com um detalhe, né? O Cruzeiro ganha na disputa de pênalti e é um fato. Hoje que eu me lembre, é o único pênalti de um cara que chuta com os 2 pés e o pênalti vale. É verdade. O Thiago Neves escorrega, chuta com os 2 pênaltis. Seguiu a vida. Detalhe, primeiro, em 2008, o Terry fez a mesma coisa que o Thiago Neves. Escorregou, chutou com os 2 e mandou a bola na lua. O Thiago Neves fez isso e mandou a bola no ângulo. Pra começar, você vê como Eu o tenho Morales... dúvida, sabe, se o Thiago Neves bateu com os 2 pés nessa aí. Isso aí Eu acho que ele só escorregou. Não, bateu. É fato. Tocou. E aí, beleza, você vê como o Moralha era? O camarada chutou com os 2 pés e mandou a bola no ângulo. E o Flamengo reclamou e o árbitro da ocasião, que era o nosso poçante... Quem era? Era o nosso poçante Marcelo. Não, isso aqui era o Bandeirinha. Pô, tu achou o Bandeirinha, não achou o árbitro? Peraí, árbitro do segundo jogo? Peraí. Alice Pena Júnior. Não, Alice Pena Júnior era o inspetor. O árbitro era o... Marcelo Vangassi, não, ele era o... Marcelo Vangassi era o Bandeirinha. Cadê o nome do árbitro aqui? Ah, já sei onde tá. Peraí. Rola pra cá. Calma aí, irmão. O árbitro era Luiz Flávio de Oliveira. Luiz Flávio de Oliveira, o Flamengo reclama e ele não anula. Hoje, vários pênaltis assim são anulados, inclusive com o uso do VAR, né? Justo. Inclusive com o uso do VAR, enfim. Tá. E Cruzeiro e Corinthians? Eu acho Cruzeiro que esse era melhor do que Fluminense e Figueirense. Ah, eu tô com o Wallace, né? Pô, é muito ruim, cara. É muito ruim. O Figueirense ainda é... Pô, o Figueirense tem a história de, única final que jogou, era um time legal. A gente mostrou aqui e tal, pô, pega 0 assim. E aí o Cruzeiro vai pro bi em cima do Corinthians, ganhando os 2 jogos. Essa é a Thiago absurda. Neves, Arrascaeta arrebentando, Arrascaeta voltando do avião. Não, Arrascaeta desce do avião. Tinha jogado pelo Uruguai no Japão, filho. Japão. Voltando. E ainda tem um ponto, tem toda a polêmica do gol anulado lá, né? O gol do Pedrinho anulado, uma falta... Que é um absurdo ter sido anulado. É um absurdo ter sido anulado, é bizarro. Baita do golaço. Não, e não foi falta. Tipo assim, o Dedé, pô, pegou... O Pedrinho, filé de borboleta, vai dizer que ele fez a carga no Pelé, não. Um outro jogador que fez lá, que fez uma carga no Dedé. O Dedé fez uma valorizada danada. E é o Wagner, né? O Wagner de Magalhães. Wagner Magalhães. Por isso que a torcida do Corinthians odeia o Wagner Magalhães. Mas é uma final muito Primeiro maneira, jogo tem muitos é componentes, Cruzeiro cara. 1-0, gol do Thiago Neves, no finzinho do primeiro tempo. Isso. E o segundo jogo é 2-1, Cruzeiro com a Arrascaeta. Ainda tinha gol fora, se eu não me engano, ainda tinha gol fora. E o Arrascaeta descendo do avião e fazendo o gol do título. Aliás, o dia que a gente fizer o programa de maiores jogadores da história da Copa do Brasil, acho que o Arrascaeta briga facilmente pelo 10. O Arrascaeta fez gol em final de novo agora. Ele fez gol na final de 17, fez gol na final de 18, fez gol na final de 24. Que nota, hein? Eu acho essa maneira, mano. Eu acho essa maneira. Eu acho mais maneira que Grêmio e Atlético Mineiro. Eu acho mais maneira... Não sei, Vasco e Curitiba é maneira também. Será? Na 7, será? Não sei, vai ter que cair gente aí. Não sei. De Eu acho que Corinthians e Inter foi mais maneira do que Corinthians e Cruzeiro. Eu acho que Cruzeiro e Corinthians é mais maneiro. Porque aqui, né, no final das contas, é muito individual, né? O que você acha? Mas maiores, pensa como maiores. De um lado você tem um confronto que esteve 4-0 em um momento. No outro, você tem um confronto equilibrado, que no qual o cara que decide tem toda a história de voltar. Mas eu acho que Corinthians e Inter tem esse componente da rivalidade, do DVD. Eu vou com o Vitor, eu vou jogar lá pra 7. Sobe ela pra 7 e Cruzeiro e Corinthians na 6. Pode ser. Vou comprar essa aí. Isso. Comprar essa aí. Eu não sei se valia a pena, talvez. Agora foi, não. Eu queria falar, talvez cair alguém da 5. Aí da 6 ter caído Grêmio e Atlético Mineiro e colocar esse Cruzeiro e junto. Sim, pelo fato do Ronaldo, acho que tá bom aí. Tá, Furacão e Inter, 2 vitórias do Furacão. Com direito a gol antológico do Rony, né? Do Rony. Mas a jogada é do Marcelo. A jogada do Cirilo, que é brincadeira parecida na lateral com aquela do Berrio, né? Contra o Flamengo e Botafogo. Linha de fundo. Espetacular. Mas assim, não é uma final muito marcante, né?
Eu acho que é um time do Atlético, do Furacão, mas bem eu acho- bom, cara. eu O acho que time ela do tem- Furacão é absurdo. eu acho pô. que ela tem um Bruno negócio que é- Guimarães, Renan Lodge, pô, é Então, absurdo. eu acho que ela tem um- Pablo já tava, não? Acho que não. Pablo não, era Marco Ruben. Marco Ruben. Eu acho que ela Marco tem um Ruben. negócio muito E o marcante, lateral né? esquerdo era o Márcio Azevedo, não era o Lodge, não. Era o Márcio Azevedo. Eu acho que ela tem um negócio muito marcante, que é botar um time do Paraná no topo do Brasil Ah, depois não, de o muito Lodge tempo. é né? da Sul-Americana. Pô, né? eu acho a final Né? maneira. Eu, assim, não acho do topo, mas era legal, pô. Não, e é o Furacão, pô, chancelando um bom trabalho, assim, o time do... Os títulos do estado do Paraná, o Coritiba quando ganhou o Brasileiro em 85, o próprio Atlético em 2001, assim, ficou um bom tempo. Esse título recoloca o Paraná, o estado, né, no mapa da Copa do Brasil. pode Tá? ser. Coloca pela primeira vez na Copa do Brasil, né? Ah, E então recoloca eu no mapa desceria nacional. Paulista e Fluminense e botaria essa na 5. Cara, como é que esse clube tá à beira de cair pra Série B agora, mano? É. Nós estamos gravando reta final de Campeonato Brasileiro. Incrível, O incrível. que os caras fizeram no ano do centenário do Furacão, velho? Com direito a pacto, hein? Eu desceria. Sem o pacto, então, já teria... Pô, o Furacão desceria precisa rever Paulista muita e- coisa aí Paulista, na sua comunicação aí. Realmente, esse ano... Não é comunicação, não, no clube mesmo. É, aprender com os erros, né? É bom cair porque aprende com os erros. Não, cair é uma merda. Mas já que vai cair, se cair, pelo menos tira uma lição disso, né? Pelo menos. O VSR quer jogar ela na 5 e descer Paulista pra 4. E aí? Paulista pra Você mim já fez? pode cair. Então Já. tá. Agora, Sob meus protestos. Cap e Inter. Ah, Ou Grêmio e Atlético Mineiro. Grêmio Atlético Mineiro? Eu acho que Grêmio Atlético Acho que Mineiro foi uma ainda final Grêmio maior. Atlético Mineiro. Tá bom, beleza. Acho Mas que foi eu a tenho final dúvidas. Mas Palmeiras e Grêmio tem o fator pandemia aí, porque isso aí é portão Tem o- fechado dentro do Aliança. Tem o fator E pandemia. é depois, tem, não é? É depois de É no acabar. ano seguinte, não é? É, no ano 28 de fevereiro é no de ano 21, seguinte, mano. depois do Palmeiras já ser campeão da Libertadores. Cara, eu vou te falar, é. eu vim pra esse programa pensando muito no Cap e Atlético Mineiro, Ah. porque na minha cabeça foram duas porradaças. Esse jogo também não tem confronto, tá? Não teve É, jogo. não tem O Palmeiras confronto. ganha fora de 1 a 0, Já ganha faz em o gol casa. do Gomes lá, 1x0 e Te ganha em falar casa. que o Atlético Mineiro é maior do que essa aí. Pode subir então. Sobe ele pra 3 e entra esse na 2. Tá bom, fechou. Pô, porque o clima da pandemia ele é muito relevante. É. O Grêmio não deu Não pro tem cheiro. disputa, é. O Grêmio não deu pro O Grêmio cheiro. não deu pro cheiro. E o próprio Palmeiras já tava esgotado, administrou pra caramba. Nem o Palmeiras foi muito assim, viu que já tava mais ou menos encaminhado Segurou, e deu uma né? segurada. É, total. Flamengo e Corinthians com disputa de pênaltis, Rodinei, time grande. do Vitor É uma Pereira. grande final. O time do Vitor Pereira que jogou muito no segundo tempo no Maracanã. Ué, Muito. São Paulo e Flamengo e Atlético Mineiro vão pra 9? Não. São Paulo com certeza. São Paulo Não. vai. Já adianto que o São Paulo pra mim vai. Pra 9? Pra 8 ou 9? 8 ou 9? Não, tudo bem, mas pra 9? Não sei. Porque senão acho que esse Flamengo e Atlético Mineiro poderia entrar na 9. É uma finalzaça. Flamengo e Galo? É, Flamengo e não, Corinthians. Flamengo e Corinthians. Pô, eu... Eu acho que ela tem potencial. Ela é mais 9 que essas duas Eu últimas também aí. acho. Pô, mas São Paulo e Flamengo Fácil. é muito grande, cara. São Paulo e Não, Flamengo é o único Mas título que Flamengo e faltava pro Corinthians foi São Paulo, melhor. cara. Isso. O único título que faltava pra virar o campeão de tudo, meu amigo. Isso é relevante. Tudo bem, mas. Enfim, Pô, o mas- título do jeito que foi, cara. Porque, tipo assim, o jogo tava indo pros pênaltis. O Nestor vai lá, faz não, o gol, beleza. ganhou no Rio. Ganha dentro do Maracanã. Ganha o dentro do primeiro Maracanã, jogo. gol do Caleri. Olha, Mas eu Alguém acho- vai ter que dançar da 9 aí, hein? Mas eu acho que esse Flamengo e Corinthians é uma. Cara, é uma disputa de pênalti com o Corinthians saindo eu na acho que frente. Flamengo e Corinthians foi maior que Dentro São Paulo e dele, Flamengo. né, também, eu acho. né? Mas eu também acho que São Paulo e Flamengo tinha que estar na 9. Aí eu tô querendo ter tudo, né? Então, Porque já tem 2 segurados pro 10. Flamengo e Galo com certeza não. Flamengo Esse e ano. Galo, acho que não. Vamos botar o Flamengo e Corinthians na 9 já, né? Pode. Ah, os Foi. dois já foram, vocês dois acham pode. superior? Flamengo e Galo é o quê? Não, ó. Ah, tá. Flamengo e Galo, por exemplo, eu acho Flamengo que é e Galo, maior do que componente- Flamengo e Atlético Paranaense, por Então, exemplo. com certeza. É maior. Flamengo e Galo é o leste desse do Gabigol. Vai ser lembrado como... Não, é grande, é grande. A última dança do Gabigol. Flamengo e Galo é maior do que Flamengo e Vasco? Ó, Flamengo e Galo é leste desse do Gabigol e é a primeira final da Arena MRV. É, E exatamente. eu acho que Flamengo e Vasco, pela Pode cair. campanha, não ter tido É. times da Libertadores. E a final foi etc. Xoxa pelo coisa, né? Eu ela acho que tá à pode frente do cair. Flamengo e Vasco. Vamos lá, cai Flamengo e Quem Cap. cai da 5? Flamengo, Flamengo e Cap. Cap. Cai da 5. Beleza. Vocês tinham falado Cruzeiro e Corinthians, né? Eu cairia Cruzeiro e Corinthians. Eu cairia Grêmio e Atlético Mineiro. Cruzeiro e Corinthians. Tá. Tá? E aí cai Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco e joga Flamengo e Galo na 7. isso. Pô, Felipe Luiz também, outro componente. Você título tá me do lembrando Felipe aqui. Luiz, né? Felipe Luiz, tem um componente pra colocar aí também. Isso. Tá pouco? Será? Beleza. Não, né? Não, Tá acho bom. que não. Acho que tá de bom tamanho. Porque o Galo não conseguiu competir Não teve competição. no todo. Tá bom. É isso. Mas pode ser, tá. O Pseudo diz que a gente está cometendo um crime com o Cruzeiro e Corinthians. Eu também acho. Eu tô com o Pseudo. É? Tô com o Pseudo.
É Grêmio e Vai te Galo, deixar gente. levar a VSR, vai mudar de posição. Tá bom, pode Gente, ser. ó, Grêmio e Vocês Galo. podem mudar de opinião. Pode ser O Grêmio cara e Galo, desceu do tá. aeroporto, meu amigo, pra resolver jogo. Ok. É que é um título do Renato também. Eu né? não mudaria, eu continuaria errando até o final. Não, mas, Tá gente, não quer dizer que a gente acertou também não, tá? Só pra deixar claro. não, E o São Paulo e o Flamengo, o que faremos? Pô, eu acho muito grande. Eu acho que ela vai ficar na 8. Acho que ela vai ficar na 8. Não vai ter jeito. Porque já seguramos 2 pro 10. Eu também acho. Não vai ter jeito. É. Mas ser o primeiro título do São Paulo, o São Paulo ter vencido no Maracanã, ela brigaria por um 9, sim. Brigaria. Pô, vocês lembraram bem do Flamengo e Corinthians? Do Cara, como é esse muito jogo foi bizarro. tenso, né? É. Jogo tenso. Final Assim, foi absurdo. o primeiro jogo tem polêmica do tal do pênalti que o pessoal fala do Léo Pereira, que poderia ter sido marcado. Que eu acho que foi pênalti, inclusive, que o árbitro não deu, mas é bem discutível. Num jogo muito amarrado, né? Num jogo em que o Flamengo foi melhor, mas foi, no geral, no Maracanã. O Flamengo começa meia hora absurda, mas o Corinthians vai crescendo um pouquinho, termina dominando completamente. O Corinthians jogou para ganhar no tempo normal e nos pênaltis. O Flamengo perde o primeiro com o Felipe Luiz. E aí você fala, pô, beleza, Cássio. O Flamengo vai aos pouquinhos. Tem a comemoração do Gabigol. Que o Yuri Alberto fala que o Maracanã tava morto. O Gabigol faz o dele, chama a galera, que aí já deu confiança pro Flamengo, já abalou o time do Corinthians, trouxe o Maracanã e termina com um gol de Rodinei, batendo de uma maneira, pô... Que, segundo ele, não viu a bola entrar, porque ele fechou o olho e bateu. Ele falou isso no podcast. Ele falou, eu estava me tremendo. Essa história de que viraram pra mim e falaram assim, poxa, Rodinei, bateu bem? Ele falou, nem vi. Eu tava com medo, eu fechei o olho, dei uma porrada e gol. O Pseudo me conta que ele estava no Morumbi, ainda não era Morumbi na época, e que entre o gol do Bruno Henrique... você não estava, você estava vendo em casa. Entre o gol do Bruno Henrique e o gol do Nestor, ele viu tudo cinza. O mundo parou pra ele. Tem um amigo meu que também não viu. Que também não viu esse gol. Tem um amigo nosso, você conhece o Pseudo, entre o gol do Bruno Henrique e o gol do Nestor, ele praticamente não viu nada. E ele estava narrando o jogo. Eu te conto essa história depois. Vamos pra frente, gente. Wallace Borges, me diga por que Palmeiras e Santos é o 10. Já tinha falado antes. Pra mim, cara, já foi ensaiado por Vitor Sérgio Rodrigues lá atrás a rivalidade, né? A rivalidade de um time que Palmeiras e Santos foi muito tensa ali, né? Durante alguns anos, sempre se bicando, seja em Copa do Brasil, seja em Paulista, etc. Vamos lá, aí é outras coisas. Esse é o título que coloca o Palmeiras de novo no hall nacional pra virar o que virou agora. Tricampeão de Libertadores e etc. Talvez se não tivesse ganhado aquele título, esse título aí, a história fosse bem diferente pro Palmeiras. Tem o Dudu colocando seu nome entre os ídolos do Palmeiras e depois ele vai aumentar o tamanho. É uma brincadeira porque o Dudu é pequenininho, mas depois ele vai aumentar o seu tamanho. Tem toda a polêmica com o Ricardo Oliveira, da máscara do Ricardo Oliveira. Essa competição ela é definida por um gol de goleiro do Fernando Praz. No primeiro jogo, tem o Ricardo Oliveira leva o jogo pros pênaltis, com o gol do finalzinho, e o Praz faz o gol do título. Exatamente, tem esse gol do Ricardo Oliveira. No primeiro jogo, tem um gol inacreditável perdido pelo Gilson. Nilson, perdido pelo Nilson. E um pênalti perdido pelo Gabigol. Tem um pênalti, esquecem. Só falam do pênalti, só falam perdido pelo Nilson, mas tem um pênalti perdido pelo Gabigol no primeiro jogo. Pô, mas pênalti perdido acontece, VSR. Perder o gol como o Nilson perdeu, não dá. Eu acho mais difícil, não é? Não, do Nilson é pior. É pior, VSR. Sabe por quê? Porque o Nilson tá correndo, ele atrasa a passada. Ele tá desequilibrado. Não, então, mas pega o lance. Ele se desequilibra. Ele atrasa a passada pra finalizar não e ele se desequilibra, por isso. Ele não é que ele tava correndo desequilibrado, ele atrasa, desequilibra e finaliza do jeito que então, e tem a polêmica não, tem a história do ano anterior, que o Santos, se tivesse perdido o jogo no Barradão, o Palmeiras teria caído e muito que provavelmente não teria os investimentos que teve para ganhar a Copa do Brasil. Fatídico, né? Para alguns, gol do Thiago Ribeiro no Barradão. Sempre lembrando que o gol não foi o que salvou o Palmeiras. O 0-0 já salvava o Palmeiras. 14, né? 14, última rodada. Acaba com última qualquer rodada. chance. O gol acaba com qualquer chance, mas o 0-0 o Palmeiras já estava salvo. O Santos teria que perder para o Vitória para o Palmeiras cair, e com certeza se o Palmeiras caísse, com certeza não, mas a gente não tem como saber, mas muito que provavelmente os investimentos que foram feitos em 2015 não seriam feitos com o Palmeiras na realidade da segunda divisão, né? Então, é uma também na finalzaça. VSR.
Cara, eu fico muito na dúvida mesmo, mas eu acho que por toda a história que a gente não tem essa contou dúvida nenhuma. e o Praz batendo, porque, cara, a final do esporte é brincadeira. Eu é um ainda varejo... acho São Paulo e Flamengo maior do que Sport e Corinthians. Não é não. É? Não é Eu não. ainda acho. Não é não, mesmo? cara. Não é não, cara. O Sport toma um vareio de bola, aí faz o gol aos 45 do segundo tempo, o gol do Enilton, e o Carlinhos Balas vai pra câmera e fala: o gol do Enilton é o gol do nosso título. Tanto que tem gente que até hoje confunde, acha que o gol foi do Carlinhos Bala, não pela foi. frase. O gol é do Luciano Henrique, se eu não me engano. Não é Enilton? Não é do Enilton, não? Não, o Enilton no primeiro jogo. Ah, sim, Mas sim. o gol do título é do Luciano Acho que Henrique. é do Enilton se eu não me também. engano. Mas é que as pessoas não falam que o gol do Morumbi... Ah, não, tem gente não é que do acha Carlinhos que foi do Bala. Carlinhos Não Bala. é. O E não gol foi. Não é. Não tá... que talvez o Enilton não tenha desviado na bola, mas ele tá lá na área, ele tenta fazer uma cabeçada pra trás. Esse pai é do Luciano Henrique, então Eu por acho isso que que ele o gol é do não Luciano desvia. Henrique. Cara, é Pode uma ser. finalzaça também. É uma baita final. Então, assim, mas beleza, por tudo que tá aí, por ter isso, Fechou. por ser um marco, por ser o primeiro título do Allianz Parque, não é? É o primeiro título do Allianz Parque. É verdade. Acho Já que tem sim. esse componente. É o primeiro título do Allianz Parque, então por isso, assim, mas eu acho que é bem... É isso Não aí. é o primeiro título do Allianz É isso Parque? aí, foi o primeiro título do Allianz Parque. Então. Eu tenho uma dúvida com o São Paulo, porque no São Paulo tem a campanha também. Carlinhos Bala o primeiro e Luiz Henrique, Luciano Henrique o isso. segundo. Eu tenho 2 a 0, dúvida, 2 a 0 São Paulo a Sport. campanha é bizarra. Tirar o Corinthians do jeito que vem, Lucas Moura, realmente, etc. Quer trocar o São Paulo pelo Galo e Cruzeiro? É que o Galo e Cruzeiro, cara, era Hoje muito tá valendo a forte. final, não necessariamente muito o campeão. forte. Eu não tiraria o Galo e Cruzeiro, não. Tiraria o Sport e Corinthians, mas tá bom. Se os amigos vocês não quiserem... Não, você que decide, mano. Não, o Sport e o Corinthians eu não tiro. Se quiser tirar o Flamengo e o Corinthians, eu até aceito. Mas o Sport e o Corinthians não dá. Eu acho que pro São Paulo... É muito grande. Eu acho que pro São Paulo, essa final de 2023 representa mais pro São Paulo do que Flamengo e Corinthians representa pro Flamengo. No ano de 2022, a conquista do Flamengo, ela é a Libertadores. Pode ser. A Copa do Brasil é Então eu importante. aceito trocar, tá bom. A do São Paulo, fez o São Paulo campeão de tudo. Então, mas é que eu acho que essa final tem uma pegada um pouco xoxa por causa do Flamengo que chega lá aos trancos e barrancos, né? Então, mas beleza. Eu trocaria. Eu troco. Prefiro o São Paulo. Vai trocar, então. Troca, então. aí. Campeão de tudo. E o Piceno fala que a gente persegue o São Paulo. De jeito nenhum, nem o São Paulo, nem o Liverpool. O São Paulo ganhou aqui o maior esquadrão do Brasil, não ganhou? Isso. Do Flamengo do Zico? Esse programa tinha que ser... São Paulo do Telê não ganhou do São Flamengo do Paulo, Zico? esse programa tinha que já foi ao ar, né? passar a se chamar de 0 a Tricolor e de 0 a Reds. Faremos essa mudança em breve. Tchau, gente. Like, sugira temas. Semana que vem tem mais. 1h05 tá bom, né? Tá bom demais. E parabéns a todos os campeões, especialmente ao último campeão, né? O campeão de 2024, no momento que a gente tá gravando. O Flamengo, parabéns, ainda celebrando o título da Copa Betano do Brasil. Tchau.